E aí, gente boa de Deus, que bom a gente poder mais uma vez fazer uma transmissão ao vivo. E nós estávamos com um pouco de problema para começar a transmitir no horário que a gente está acostumado. Então nós estamos num horário diferente hoje, mas está muito legal essa oportunidade de fazer essa transmissão com vocês aí, meus queridos. E eu sei que tinha gente que estava esperando e pensando, acho que não vai ter, não. Com a graça de Deus, vamos fazer essa transmissão hoje, viu? Então, eu fiquei pensando, eu queria falar com vocês hoje sobre um tema interessante, comparação, sabe? Comparação. E a minha questão é a seguinte: quando é que comparação não é bom? Quando é que comparação não faz bem, mas adoece? Porque a comparação, ela em algumas situações, ela é não só boa como necessária. Por exemplo, quando você pensa em algumas ciências, né, a matemática, a física, a química, a biologia e até o nosso dia a dia, né, a comparação não só é bom como é necessária. Por exemplo, você faz comparações, você compara preço, você compara tamanho, você compara proporção, você compara lugares, você compara oportunidades. Isso tudo não só é bom como é necessário. Mas quando é que comparação não é bom? Quando ela vai para a dimensão relacional e pessoal. Aí comparação de fato não é bom. Não é por quê? Porque ela tem o poder de adoecer. Ela gera inveja, ciúme, amargura, descontentamento. Ela é capaz de adoecer em duas dimensões. Ela adoece na dimensão, né, horizontal, no meu relacionamento com o próximo, e pode adoecer também, claro, na dimensão vertical, no meu relacionamento com Deus. Por que é assim? É simples. Porque entre outras coisas, dentre tantas que eu mencionei aqui, amargura, inveja, ciúmes, descontentamento, competição, ela gera pelo menos duas coisas que eu gosto de destacar. Ela é capaz de gerar um sentimento de superioridade ou um sentimento de inferioridade, né? E isso não é bom. O sentimento de superioridade é quando eu começo a pensar que somente eu tenho qualidades, capacidade e potencialidade. E o de inferioridade é o contrário, né? É quando eu penso que somente o outro tem, né, qualidades, capacidades e potencialidades. Então isso definitivamente não é bom, isso adoece a nossa relação com o próximo. Por quê? Porque são os extremos. E nenhum extremo é bom, porque ele não é o equilíbrio. E mais grave do que isso, não é só por causa da nossa adoece a nossa questão relacional, mas adoece a nossa questão devocional, a minha relação com o céu, com Deus. Por quê? Porque o sentimento de superioridade gera em nós presunção, e presunção é pecado, né? E o sentimento de inferioridade gera em nós ingratidão, e também isso é pecado, as duas coisas, né? Por quê? Porque presunção é eu negar que Deus colocou não só em mim, mas também no outro, possibilidades, capacidades e potencialidades. E a ingratidão é eu negar que Deus colocou em mim aquilo que Ele colocou também no outro. Mesma coisa, potencialidades, capacidades e possibilidades. Então, essas duas coisas me chamam muita atenção. A comparação, de fato, no nível relacional, pessoal, ela não é bom. Não é bom, em nenhum momento. Porque pode gerar sentimento de superioridade, pode gerar sentimento de inferioridade, e as duas coisas juntas gerando presunção e ingratidão. Então, eu queria exemplificar isso com alguns textos bíblicos, ou pelo menos dois, um no Antigo Testamento e um no Novo. Por exemplo, nós temos no Salmo 73 a história de Asaf. Asaf era um levita, um sujeito que vivia familiarizado com o templo, com os rituais do templo, com a adoração a Deus, ele servia a Deus. E ele conta lá no Salmo 73 para nós que
teve um momento que ele ficou com inveja do ímpio, ficou com inveja do cara que não teme a Deus, sabe? E por que que isso aconteceu? Porque ele começou a comparar, ele se comparando com o ímpio, com aquele sujeito alienado de Deus, com o perverso, com aquele sujeito sem temor a Deus, ele começou a fazer comparação. E aí a visão dele foi ficando totalmente distorcida. Ele começou a pensar, bom, mas o ímpio, a vida dele é maravilhosa, ele parece que não fica doente, não tem problemas, parece que está sempre prosperando, e mesmo quando ele fala contra Deus, parece que não acontece nada. E ele começou a ficar com o coração envenenado, amargurado, com inveja do ímpio. E ele chegou ao ponto de achar, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena, porque é melhor ser ímpio do que ser servo de Deus. E ele foi entrando numa crise absurda, porque ele estava se comparando com o ímpio. Aí, o que acontece? Ele vai ao templo, até que ele vai ao santuário de Deus e ele percebe o fim dos ímpios, que é uma grande ilusão você achar que verdadeiramente é bom você ficar longe de Deus. Não, ele entendeu que aquela comparação era absurda, era louco o que ele estava imaginando. Ele disse no final, bom mesmo é estar perto de Deus, bom mesmo é servir a Deus. Ele recobrou o bom senso. E ele diz, quase que eu resvalei, quase que eu escorreguei sem recuperação. Por quê? Por causa de comparação. Quando você compara com o seu parente, o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, você fica comparando, isso não é bom. E mais um texto agora do Novo Testamento, capítulo 21 do Evangelho de João, nos fala da experiência do apóstolo Pedro. Jesus, depois de ressuscitado, aparece aos discípulos e conversa de maneira muito especial com Pedro, perguntando para ele, você me ama? E logo depois Jesus fala para Pedro assim, você há de me glorificar com tal tipo de morte, você vai glorificar a Deus com esse tipo de morte. Então Pedro fala, sim Senhor, e João? Como é que vai ser João? E João, vai glorificar que jeito? Aí Jesus fala, Pedro, se eu quiser que João esteja vivo até que eu volte, o que te importa? Pedro, deixa João para lá. Pedro, segue-me, Pedro. Eu estou falando com você. Pedro é Pedro, João é João. Não se compare com João. E até se tornou um hábito entre as pessoas dizer que João não ia morrer. E Jesus nunca disse que João não ia morrer. Só disse que se eu quisesse que ele estivesse vivo até que eu voltasse, o que importa, Pedro? Toque a sua vida. Então, comparação não é bom, porque o que acontece? A questão não é que somos melhores ou piores, somos diferentes. E é reconhecer as múltiplas formas da graça de Deus na vida de cada um de nós. Essa é a questão. Pedro era diferente de João, João diferente de Pedro. É isso que a gente precisa entender. E nos colocar de tal maneira nas mãos do Senhor, que todas as capacidades, qualidades e potencialidades que há na minha vida possa ser usado para abençoar o meu próximo, e que eu permita que toda qualidade, capacidade e potencialidade que Deus colocou na vida do meu próximo possa me abençoar. Então, querido, comparação nessa dimensão relacional pessoal não é bom, porque ela pode gerar sentimento de superioridade ou sentimento de inferioridade. E uma leva a gente para a presunção e outra leva a gente para a ingratidão. E uma e outra coisa, ambas não são boas. Então, o que é que nós precisamos reconhecer? Que somos diferentes, e graças a Deus porque somos diferentes. Porque assim, nós dependemos uns dos outros, nós abençoamos uns aos outros, nós fazemos diferença na vida dos outros. Essa é a questão, né? Nós reconhecemos as múltiplas formas da graça de Deus na nossa própria vida e na vida da pessoa que convive conosco, com quem nós nos relacionamos. E eu lembro do apóstolo Paulo em Romanos 3, ele diz, não pense de si mesmo mais do que convém, além do que convém, pense com moderação. É assim. E agora digo eu, não Paulo, não pense de si mesmo nem além do que convém e nem aquém do que convém. Pense segundo a graça, segundo a bênção de Deus sobre a tua vida, né? Você tem qualidades, capacidades, potencialidades
mas o seu próximo também tem. E graças a Deus, porque a gente não é igual, somos diferentes, né? Eu fico pensando muitas vezes que se todo mundo fosse igual a mim, todos fossem iguais a mim, se o mundo não se autodestruísse, se ele não se destruir, pelo menos ele não iria evoluir, não iria. Não teria médico, não teria enfermeiro, não teria pedreiro, não teria veterinário, não teria, muitas profissões não teriam. Então, graças a Deus, porque somos diferentes, é a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. E a gente precisa aprender a ser grato a Deus, porque somos diferentes e isso permite que a gente abençoe uns aos outros, faça diferença nas vidas dos outros. Então, querido, comparação não é bom, tá bom? Então, que você possa colocar sua vida nas mãos do Senhor, agradecer pelas capacidades, qualidades, potencialidade que Ele colocou na sua vida e dispor tudo isso para abençoar e ser resposta na vida dos outros e deixar que a qualidade, a capacidade, a potencialidade dos outros abençoe você, sua casa, sua família, tá bom? E tudo isso é motivo de gratidão e louvor a Deus, né? Hoje à tarde, por exemplo, não consegui fazer o vídeo porque logo após a nossa atividade lá na Escola Bíblica Dominical, tivemos um almoço e depois fiquei sabendo que tinha um cano lá na minha casa, um cano d'água que estourou e precisávamos resolver o problema. E para isso eu não sou bom, mas eu tenho irmãos que são bons e eles foram lá me ajudar e a gente conseguiu remediar a situação que será resolvida plenamente amanhã. Mas é isso, né? Então, graças a Deus pelas suas múltiplas formas de abençoar e de colocar qualidades diferentes em mim e em você. E a gente precisa aprender a não fazer comparação